Você sabe, nesse fim de semana tem Dia do Rock e quem quiser antecipar as comemorações pode dar um pulo lá no Bahia Café Hall, onde vai acontecer o tributo ao cantor Chorão, por parte da própria banda Charlie Brown Jr., que agora leva um novo nome, A Banca. Salvador é um dos locais onde vem acontecendo esse show, né, Renato? O Chorão Eterno. Pois é, e por causa desse show a gente está recebendo aqui alguns integrantes da banda, o Marcão e também o Champignon. Muito bem-vindos aqui ao Frequência Baiana, tudo bem? Muito boa noite, Band News aqui? Exatamente. Opa, muito boa noite. Vocês estão numa maratona de entrevistas tão grande que já não sabe, peraí, onde é que eu tô mesmo? Exatamente. A gente decidiu vir um dia antes, né, para poder falar com todo mundo, primeiro de tudo, explicar um pouco do que a gente está fazendo, né? Porque assim, tudo aconteceu muito rápido e a gente retomou a estrada também num tempo assim, relativamente curto, e a gente começou a fazer shows aí. Primeiro tudo isso aconteceu, a gente escolheu o nome da banda, né? Mudamos o nome da banda, a gente colocou mais uma integrante na banda, que é uma baixista, para eu poder ficar mais livre, que eu era o baixista da banda, né? E eu passei para os vocais. E, cara, a gente tá começando aí, primeiro a gente tem assim, 15 anos de banda, né? 15 anos de sucesso, 13 discos, 12 discos lançados, vamos lançar agora o 13º disco até final de julho. E estamos aqui em Salvador para fazer uma grande homenagem ao nosso brother Chorão e aos 20 anos de Charlie Brown Jr., né? Já que a banda foi extinta devido ao que aconteceu e a gente está retomando, recomeçando uma carreira nova aí. Exato. E aqui em Salvador vocês têm um público cativo, né? Charlie Brown sempre fez muito sucesso aqui na terra do axé. A gente ficou muito feliz até pela forma como a gente foi recebido no aeroporto hoje cedo, né? Tinha muitos fãs no aeroporto, com faixas e tudo mais. Realmente é muito bom você chegar assim na Bahia, a gente sempre chegou assim e a gente está sentindo que vai ser assim de novo. Pô, é um lugar especial, sempre a banda teve shows muito marcantes aqui, com grande público, né? O público da Bahia sempre abraçou muito o Charlie Brown e a gente está nessa missão, né? Agora com a banca, dando continuidade a isso, né? Através da música, fazendo uma homenagem bem legal a ele, com imagens dele no show, com um baita telão, com arranjos diferentes para as músicas, né? E, paralelamente a esse lançamento desse disco inédito do Charlie Brown, né, que tem essas 13 músicas inéditas, a gente já está começando a fazer o nosso próprio trabalho, né, que isso é legal falar para a galera. Então, em breve já vão ter músicas novas da banca mesmo, né, dessa nossa formação agora, né. Então, a galera quiser dar uma conferida, compareçam lá amanhã no Bahia Café Hall, que vai ser da hora. Bom, para quem não acompanhou, né, os desdobramentos da banda depois da perda do Chorão, como é que foi esse processo de reconstrução da banda e por que vocês não continuaram como Charlie Brown Jr., mudando os papéis, né, dentro da banda, e aí mudaram o nome para a banca? Eu sei que a banca, o nome tem a ver com uma música, né, que fazia parte dentro de um disco, né? Porque assim, a gente também não imaginou, cara, assim, o Charlie Brown. Acho que o Chorão foi o único Charlie Brown insubstituível. A gente tem 20 anos de estrada, mas em algum momento todos nós estivemos fora da banda, né? E a banda foi tendo várias mutações e ele foi o único cara que não saiu. Então, como ele morreu, então a gente falou, acho que não faz sentido a gente continuar dessa forma, né? Eu cantando no Charlie Brown Jr. Então a gente decidiu imortalizar na cabeça das pessoas que conheceram, que gostaram, que curtiram, dos fãs, né? Imortalizar assim, o que a gente fez. E a gente, assim, em respeito, assim, a banda sempre foi o nosso sonho em comum que a gente teve. A gente já foi um bando de moleque com uma fita demo na mão, correndo atrás de gravadora, de produtor e tal, e a gente conseguiu concretizar esse sonho. Então, de qualquer forma, a gente não quer deixar esse sonho que era dele também morrer. Então, por isso que a gente está voltando para a estrada. Assim, o primeiro conteúdo que a gente tem são nossos 20 anos de carreira. Então, primeiramente, fazendo uma homenagem e logo mais apresentando, assim, um trabalho novo, tal. Material inédito. Porque eu acho que, cara, assim, a gente, primeiro de tudo, a gente não sabia o que pensar, não sabia o que fazer, sacou? Porque ele era realmente o porta-voz da banda, ele era o cabeça da parada, e a gente cresceu junto, a gente aprendeu a fazer música junto. Então, assim, a gente tá levando essa experiência agora pra frente, de tudo que a gente aprendeu junto, assim. E assim, acho que é importante as pessoas saberem que Charlie Brown não é só uma banda, é uma forma de pensar, de andar, de atitude, que vem do skate, que era uma coisa que era do Chorão. Então é toda uma linguagem de um lifestyle, assim. Exato, isso aí. Não, é exatamente o que o Champ falou, em respeito a ele, a tudo que ele fez pelo Charlie Brown, a gente junto com ele e tal, a gente resolveu realmente
acabar com o Charlie Brown, né? Quer dizer, então, e a gente estava coincidentemente no final do processo de gravação desse último disco inédito do Charlie Brown, que foram as últimas músicas que ele deixou, mesmo que ele gravou e tal. Esse disco deve estar sendo lançado agora, acho que em agosto, provavelmente, né? Ainda com ele cantando, ainda com ele cantando. A última obra dele. Tem uma música que está tocando muito nas rádios, chama Meu Novo Mundo. Esse disco tem 13 músicas, é um disco muito forte, assim, muito confessional, assim, que ele traz muitos relatos assim pessoais, que era uma característica dele, e os fãs vão poder, assim, na verdade, experimentar um pouco do que ele estava passando, porque ele transmite isso através das letras, né? É isso. Então isso tem uma etapa, né? A gente quer cumprir essa etapa e na sequência a gente já vai... Legal. Né? Teve o lance do nome, né, da banca que você tinha perguntado ali, que eu acabei não respondendo, que é assim, o que significa a banca? A banca é uma expressão de periferia, que vem da periferia, que é um movimento de uma determinada galera, tipo uma gangue, sabe? Então, sem o Charlie Brown, sem o Chorão, a gente é a banca do Charlie Brown, sacou? Tipo, e coincidentemente também tem uma música que a gente já tinha feito no terceiro disco que a gente lançou em 2000, que foi Nadando com os Tubarões, né? Que teve participações do RZO, de uma galera do hip hop de São Paulo e tal. Então é pelo que ele significa mesmo, né? Tipo, é o movimento, a banca, nós somos a banca. É o Charlie Brown sem o Chorão, a banca do Charlie Brown. Então esse é o nosso... A gente recebeu muitas mensagens também de amigos, assim, de outras bandas, como o Falcão do Rapa, a galera do Raimundos, né? Dando uma força também pra gente continuar, né? Não abandonar, porque nesse momento realmente é difícil. É o que passa pela cabeça, né? Acabou, você não sabe o que fazer, o que pensar, você fica meio sem chão, né? Então, tanto o apoio dos fãs como dessa galera da classe artística das bandas que a gente tem uma amizade realmente... fortaleceu bastante, né? Essa ideia da gente continuar, tal, e é o que a gente gosta de fazer também, né? E a gente percebeu que, cara, assim, se a gente ficasse em casa, acho que a gente também ia morrer, né? Acabar morrendo, cara, porque, assim, além de ter uma responsabilidade dentro de casa, com famílias e tal, tipo, 20 famílias que também dependiam do Charlie Brown. Então, sei lá, cara, são tantos os motivos que se levam uma carreira em frente, não só esses, mas como musicais, como ideológicos, como assim, de tudo. Acho que se Deus colocou a gente nessa banda e fez o que a gente fez, eu acho que Ele quer que a gente continue e Ele está dando essa oportunidade para a gente aqui em Salvador, mais uma vez, amanhã a gente se apresentando para as pessoas verem a grande homenagem que a gente está fazendo para Ele, e homenagem não só para Ele e para a banda, mas como para os fãs, porque quem faz os shows da banda, tipo assim, o Chorão ia lá, a gente tocava e tal, mas quem faz o show é a galera, sacou? Então por isso que a gente foi o Charlie Brown que a gente foi, e a gente pretende seguir com tudo. Essa é a nossa homenagem à banca, Lugar ao Sol, uma música muito emblemática, Charlie Brown. Viver como é bom sonhar, e o que ficou pra trás passou e eu não me importei, foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar, não tanta responsa, mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir. Mas livre pra poder sorrir, sim, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Um dia espero te reencontrar numa bem melhor. Cada um tem seu caminho e eu sei, foi até melhor. Irmãos de mesmo Cristo, eu quero e não desisto. Caro Pai, como é bom ter por que se orgulhar. A vida pode passar, não estou sozinho. E eu sei, se eu tiver fé eu volto até a sonhar. Mas livre pra poder sorrir, sim, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim, livre pra poder
buscar no meu lugar ao sol. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Eu vou com você pra onde você for. Hoje a gente recebe os músicos da banda A Banca, formada por integrantes do grupo Charlie Brown Jr. Eles fazem amanhã um show Chorão Eterno, lá no Bahia Café Hall. Pois é, Marcão aqui também, o Champignon. Legal. Na época em que o Chorão morreu, eu me lembro que um dos artigos mais comentados que eu li foi do jornalista André Forastieri. Eu vou aqui falar um trecho do que ele publicou. Ele comentava assim: mesmo hoje, fundadores quarentões era uma banda de moleque, bocuda e barulhenta. Isso tem seu valor, mesmo que seja espiritual e não musical, e mesmo que não seja para mim. Hoje até bandinhas de moleque são pedantes e assim mesmadas bananas. O jovem roqueiro de hoje quer ser bunda mole, é o que dizia o André Forastieri. Vocês acham que houve que houve um vácuo assim depois desse momento até que vocês formassem a banca de bandas que pudessem ter essa pegada, que pegassem um pouco da cultura do skate, que pegassem um pouco da cultura do surf, que fizessem o rock, o chamado rock para se divertir também? Eu vou dar a minha opinião. Assim, eu acho que música é atitude, cada um tem a sua. Rock tem a sua atitude, a gente tem a nossa cara. Então, a gente sempre falou no que a gente acreditava, coisas que a gente vivencia. Porque, assim, a vida tem vários lados. Tem um lado político, tem um lado de casa, do amor, da família, do amigo, do traidor, do teu trampo, do teu trabalho, da responsabilidade, do amanhã, o que você tem que conseguir, você tem que batalhar. Então, é tanta coisa que a gente passa e a gente tenta sintetizar isso da forma, assim, com a nossa atitude, sacou? E foi isso que sempre, assim, o Chorão fez e é o que a gente vai continuar fazendo, sacou? A coisa da maneira mais verdadeira possível. Exatamente, é o que o Xami falou. Eu acho que tem que ter uma verdade. A verdade é que traz esse poder mesmo de atitude, de não ser uma coisa, como você falou, bunda mole, não sei o que e tal. Então, o Chorão, ele tinha muito isso nele, né? O que você via ali ele fazendo, ele era assim. Ele não era um cara que depois do show ia pra casa, sei lá, botava um pijama, ficava vendo TV e dava risada de tudo isso. Ele era o tempo inteiro assim. Então, tem que ser verdadeiro. Acho que isso aí não é uma coisa que você aprende também assim, de alguma forma, né? Você tem que ser assim, tem que nascer contigo já. Essa atitude que é que nem o rock, né? Não é uma coisa que você aprende, né? Você cultua, assim, você cresce dentro dessa cultura, né? Porque tem muita gente que fala, acho que, não sei se era isso que você queria dizer, Renato, que depois que surgiu o Charlie Brown Jr., vieram várias bandas aí, digamos, ligadas a esse movimento chamado de emo, né? Que muita gente olha torto, olha atravessado, dizem que não representa muito bem o rock brasileiro que nasceu lá atrás em Brasília, com Legião Urbana, com essa galera toda. Pra vocês não entra muito esse papo, o importante é cantar cada um sua verdade, é isso? Que vocês querem dizer? Eu acho que música, cada um se identifica com a que quer. Eu acho que as pessoas, pelo que eu percebi, não se identificaram tanto com esse movimento quanto com o movimento dos anos 80 e até o movimento ao qual a gente fez parte, junto com Raimundos, com Chico Sainz, com Planet Hemp, com Pavilhão 9, sei lá, na época. E depois vieram outras bandas aí, veio a Pitty depois, veio assim, algumas bandas que foram bacanas, assim. A gente procura também não ficar julgando, né, cara? A gente faz o nosso som. Inclusive chegaram até a regravar numa apresentação ao vivo para a própria Legião Urbana, né? Me lembro do Chorão entoando Afinar, Amar ao Próximo, então Demodê, etc. Exatamente. Badenhof Blues. A gente gravou um som do Legião e a gente, é verdade, a gente sempre admirou muito Legião, né? Assim como várias outras bandas dos anos 80, como o Titãs, o Paralamas, o Ira. Agora, como é que nasceu essa associação com o skate, que é tão próxima assim, né? A gente vê os clipes, tinham muito disso, o som, o público. Como é que nasce essa associação entre rock e skate aqui no Brasil? Tá. O Chorão, ele era um esportista, né? Ele é um skatista, né? Ele é vice-campeão brasileiro de freestyle dos anos 80. Então isso já veio com ele, né? O skate foi ele que trouxe para dentro da banda. E toda a atitude do pensamento e tal. E quando eu conheci o Chorão, quando eu tinha 12 anos, eu já curtia Red Hot Chili Peppers, já curtia Faith No More, tipo, coisas que misturavam hip hop com rock, sacou? Que é mais ou menos a base do nosso som, é mais ou menos essa. Então, quando a gente se conheceu, ele já vinha dessa cultura do skate também,
das porradas, hardcore, hip hop e tal, essa mistura que tem o Charlie Brown, vem muito disso. Eu também já escutava vários outros sons, e quando a gente se conheceu, a gente, puta, a ideia, pô, foi perfeito. Pô, o primeiro cover que a gente tirou foi do Beastie Boys, cara, sacou? Suicidal Tennis, foi as primeiras covers. A gente nunca foi uma banda cover, né? A gente sempre fez som próprio desde 1990, 91, que foi quando eu comecei com ele. O Marcão entrou em 92, final de 92 para 93 na banda, e a gente foi maturando o nosso som, porque assim, muitas coisas vão acontecendo, né? Tipo, a música vai transcendendo o tempo. Então, as coisas que a gente ia curtindo dos anos 90, que foi a junção do hip hop com o rock, que foi no começo dos anos 90, e a gente viveu aquilo, vivenciou aquilo, e de uma certa forma a cultura do skate faz parte dessa cultura também, da mistura, que o skatista, ele, pô, ouve um jazz, ouve um hardcore, ouve um metal e ouve um classicão, sacou? E de repente, com o hip hop, você pode fazer a mistura disso tudo, que é o que mais ou menos até o Marcelo D2 também fez muito, e alguns artistas que tinham essa identidade. Uhum. Vamos convidar então todo mundo para o show de amanhã. Faz uma resumida Bacana. aí do que é que tá preparado para amanhã. Sabemos que tem essa homenagem ao Chorão. Tem muita coisa, né, para esse show. Não, legal, cara. Amanhã vai ter a participação do Dido NX0, o Marcelo, o Márcio Melo, que é um grande amigo nosso. Queria deixar um abraço aí pro Marcelo Nova, que sempre foi um cara muito amigo. A Turma da Bahia faz bonito também no rock. Inclusive, eu lembrei até de uma banda que a gente tocou, até o Catapulta, lembra? Uma banda Catapulta, já tocamos com eles, e tal. A Bahia sempre revelou grandes artistas, né? Figuraço, aquele vocalista do Catapulta, tá sempre fazendo coisas. Galera, e assim, vai ser um apanhado da nossa carreira de 15 anos até aqui, né? Desde o primeiro CD, que é a continuação, Transpiração Contínua Prolongada. Assim, vai ter vídeos de homenagem, vai ter um começo bacana, tal, sempre com imagens. Então, pô, eu gostaria que todo mundo fosse, porque assim, Salvador, cara, tem uma história muito forte com a gente. Todas as vezes que a gente fez show aqui foi muito emocionante, foi incrível, a galera canta pra caramba. O povo baiano é um povo receptivo, assim, do tipo, eles ouvem axé, ouvem rock, ouvem de tudo, e acho que isso traz, assim, abre um leque assim, a cultura fica muito aberta a muitas coisas, e por isso que é um povo criativo, tá ligado? E sempre o povo baiano sempre recepcionou a gente muito bem, e a gente eu sinto que a gente é querido aqui. Então, galera, vamos lá conferir essa homenagem bacana que a gente está fazendo pro Chorão e pros nossos 20 anos de história que a gente tem junto, que eu tenho certeza que vocês vão cantar cada música, cada letra, cada pedaço de letra, vocês vão conhecer e vão estar com a gente. Está sendo um show muito bem preparado, até pelo Xande, né, que é o filho dele, que é um garoto que está começando nessa área do cinema, que tem muito talento, né, assim como o Chorão também, porque o Chorão sempre é envolvido com o cinema também, né, e ele que está cuidando dessa parte gráfica das imagens. Visual das imagens. Visual das imagens e tal. O Xande está com a gente também, faz parte disso, a galera vai poder ver ele também, que é um pedacinho do Chorão também que está com a gente, né. E é isso, meu, assim, a gente vai tocar os grandes clássicos aí do Charlie Brown, com citações, com melodias que a gente faz com instrumentos, com arranjos novos, né? Tá sendo bem legal, a gente está muito feliz com o resultado dessa turnê até agora, a galera tem comparecido e parece que a gente está no caminho certo, isso que é legal, né? Não, e lembrando que assim, o show é amanhã dia 12, né? Mas depois da meia-noite, que dia que é? Dia 13, Dia Mundial do Rock. Vamos lá comemorar com a gente esse rock que a gente fez por todo esse tempo. E vamos lá, galera, a gente vai fazer um barulho pra vocês bem bacana. Marcão e também o Champignon aqui no Frequência Baiana, muito obrigado pela participação e bom show. Valeu, muito obrigado, Band News, muito obrigado, Salvador, todos os baianos aí. Um beijo no coração de cada um de vocês aí, valeu. Valeu, galera.